Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar uma temporada novinha em folha, super especial e preparada com todo carinho para vocês, que é o Aí Sim Gente Gestão. Sejam muito bem-vindos, mas que alegria poder começar esse projeto novo, que foi preparado, pensado, planejado com tanto carinho que a gente tem empresas apoiando, né, essa ideia, essa iniciativa de quê? De comunicar para quem cuida do maior recurso, se é que a gente pode chamar de recurso, para o maior bem, o maior patrimônio que as empresas têm, que são as pessoas. Né? O que a gente mais acredita, tanto na 2P Treinamentos quanto aqui no Aí Sim Podcast, é que as pessoas são as principais responsáveis, os principais motores para fazer as empresas sobreviverem. Né? Empresas sem pessoas são só muros vazios. E a gente pensou essa temporada para levar até você, né, gestor de RH, né, você que é responsável por esse setor, que tem dúvidas, que tem anseios, que tem dificuldades, ou você, pequeno microempresário, que acumula essa função e tem muitas vezes dúvidas de que caminho seguir, que decisão tomar, é a hora de implementar um RH. Né? Eu digo para você que sempre que você tiver com esse questionamento, provavelmente você já passou da hora de implementar um RH. Então, acompanhe essa temporada, vão ser pelo menos 5 episódios, nos quais a gente vai trazer aqui temas extremamente relevantes para vocês, tá bom? E esse projeto tem o patrocínio da SomaPay, a SomaPay, que é uma instituição financeira que garante para você muito mais facilidade para os teus pagamentos dos teus colaboradores. Ajuda empresas e colaboradores a ganharem mais. Quando uma empresa paga salário pela SomaPay, ela ganha economia de até 90% do tempo do RH, que ganha esse tempo para poder cuidar das pessoas. Os colaboradores ganham mais do que uma conta digital, mais que salário, tem saldo extra, tem Pix sem tarifas, tem contra-cheque no app e um clube de vantagens. Com a SomaPay, você ganha mais. E a SomaPay está com a gente aqui no Aí Sim Gente Gestão. Se você quer saber como levar a solução da SomaPay até a tua empresa, acessa lá no Instagram deles, @SomaPay, com Y no final, e entre em contato, pergunta para eles como eu faço para trazer a SomaPay aqui para o meu negócio, tá bom? E a gente também tem o patrocínio da Fortes Tecnologia, a Fortes Tecnologia que tem diversas soluções, não só de contabilidade, não só de departamento pessoal, mas muitas soluções para você de RH para facilitar o teu trabalho. Da mesma forma, se você quer conhecer um pouco mais sobre como a como a Fortes Tecnologia pode te ajudar, né, acessa lá no Instagram @FortesTecnologia ou no site deles fortestecnologia.com.br e você vai entender toda a gama de soluções que eles têm para vocês. Tá joia? Gente, sem mais delongas, se você está no trânsito, se você está na academia, separa o teu bloco de notas, mas já prepara alguma coisa para você tomar nota, porque vai ter muito conteúdo de qualidade aqui para vocês. Vocês não têm noção da pessoa que vai estar aqui com a gente não, tá certo? Ela que é psicóloga, formada pela UFC, e tem nada menos do que 40 anos de atuação. Gente, o que essa mulher tem de conhecimento? Ela que me auxiliou na curadoria das profissionais que vão estar dos profissionais que vão estar com a gente nessa temporada, porque ela foi professora, formou, ajudou a desenvolver, seja lá nas empresas, seja aqui na empresa dela, seja na faculdade. Por quê? Porque ela tem 30 anos de Unifor, 18 anos de Mercadinho São Luís e 10 anos com uma das consultorias de RH mais respeitadas do nosso estado, se não a mais. Ela que também é conhecida como a mãe do Mário, da Marina e da Maíra. Maíra, não é isso? Maíra. E a avó de 6 netos. Gente, eu estou aqui com ninguém menos que Marcília Simeão. Que alegria estar com você aqui, meu amigo. Ô, Lucas, é um prazer, né, estar aqui com você. A gente se conheceu, né, com o serviço que você prestou com a gente, que foi maravilhoso.
E a partir daí eu criei um carinho muito grande por você e fiquei muito feliz, né, com esse convite de participar com você desse episódio do agora voltado, né, para a gestão de pessoas. Isso. E vamos juntos. Vamos lá então. Gente, ô Marcília, você que, bom, é referência em desenvolvimento humano e liderança, para começar, o que fez a Marcília escolher gente? Como eu vou chamar até de causa, né? Marcília, de vida. Pois é, assim, tudo começa com a psicologia, né? Sim. Como né, uma amiga diz, quando a psicologia nos escolhe, né, porque ela vê esse potencial de trabalhar com gente. Mas no começo, o meu foco não era as empresas, o meu foco era crianças especiais. Né? Então, desde o segundo semestre da faculdade, eu comecei a estagiar com crianças especiais e foi só no penúltimo semestre, quando eu tive contato com a empresa, que eu vi como essa contribuição ela poderia ser mais ampla. Né? Com pequenos toques, você impacta uma quantidade muito grande de pessoas diretamente e indiretamente, né? Com os amigos, com os familiares. E foi no Mercadinho São Luís, né? Esse estágio mudou a minha visão sobre o trabalho do profissional de psicologia dentro das empresas. E me apaixonei. Me apaixonei, caminho sem volta. E lá eu fui contratada depois do estágio e permaneci por 18 anos. Né? E depois disso, a universidade ela me capturou também. Né? Assim, eu já tinha um legado na família, né, de professores e acabei que entrei na universidade e também foi outra paixão grande, né, onde eu pude transmitir para as pessoas aquilo que eu aprendia na prática, né? E eu acho que esse foi um grande diferencial, né? Porque o que eu passei nunca se restringiu só a teorias, né? Eu trazia da minha prática para dentro da universidade. E lá eu passei 30 anos, né? Sim. E a consultoria, ela veio a partir de um professor meu da faculdade, que me convidou para fazer alguns trabalhos com ele. E depois ele largou essa área e de repente eu estava com os clientes dele, né? E fui ficando, trabalhando de maneira autônoma e foi em 2010, né, que a Marina, minha filha mais nova, me incentivou a abrir a consultoria. Então de lá para cá são 15 anos, né, que nós estamos aí na consultoria. E aí eu fui chamando algumas colegas, né, alguns colegas da faculdade e outras pessoas de mercado para fazerem, né, os trabalhos que nós conduzimos, né, aqui. Então, hoje a gente cuida de gente dentro das empresas e a gente cuida dos profissionais de recursos humanos através das formações que nós damos aqui na MC Meão. Muito bom. E aí, Marcília, antes da gente entrar aí nessa questão das formações de recursos humanos, o momento que a Marcília vive hoje, né? Eu digo que eu acredito muito que a gente vive muitos eus, né? Ao longo da vida. Eu vou fazer, eu tô terapeutizado, viu? Sim, muito bem. Tô passando agora, tô todo de parabéns agora nessa fase. E que a Marcília passou por muitas Marcílias e quem é a Marcília de hoje em relação às outras que passaram? Como é que a Marcília se enxerga hoje na vida pessoal e profissional dela? Bom, na vida pessoal, né, assim, a grande mudança, né, dos últimos 13 anos, né, é que eu passei a ser avó, né, e ser avó né, aquela explosão, né, de amor novo que surge, né, na sua vida. Então, estar com os netos, né, ser uma referência dupla, né, além dos filhos, também dos netos, né. E profissionalmente, Lucas, assim, eu não me aquieto, sabe? Eu sei. Eu tinha uma terapeuta e ela dizia assim: Marcília, e tua preparação para aposentadoria? Porque eu só estou vendo tu ampliando, né, as coisas. E tem algo que me acompanha ao longo de todas as minhas fases, que eu diria que é a coisa da inovação, sabe?
eu estou sempre criando alguma coisa, né? Assim, eu não me conformo com a mesmice, né? Então, é uma forma diferente de treinar, é uma filosofia, né, diferente de desenvolver líderes. Eu fico, né, captando pessoas que podem trazer alguma coisa nova para agregar, né, nos nossos treinamentos, nas metodologias, né? Então, assim, isso é algo que nunca mudou, né? Ao longo de todo o tempo, essa coisa. E, assim, eu devia estar me aquietando mesmo, né? Porque são 40 anos, né, de carreira, né? Eu já sou aposentada oficialmente, né? Mas não oficialmente ainda não, né? Mas, assim, eu tenho essa meta, né? Até os 70 eu quero sossegar, né? Mas eu digo isso, mas sabe o que acontece? Eu já estava vendo, outro dia era a formação em conselheiro. Sim. Sabe? Eu digo, menina, vou fazer. Eu digo, mas eu vou fazer, mas eu não quero me aposentar nos 70, né? Para que diabo eu vou me meter, né, nesse negócio de... Mas estou pensando ainda, né? Muito bom. Gente, a energia dessa mulher é incrível. É porque vocês só estão vendo uma parte aqui na entrevista, é porque vocês não acompanham ela no dia a dia, no trabalho, como eu tive a oportunidade de conviver. Muito bom, Marcílio. E, Marcília, a gente está vivendo um movimento de transição profissional desse setor de RH que está precisando se reinventar, está precisando se adaptar, né? São novas tecnologias, novas ferramentas, novas teorias, né? De trabalho. E eu queria vamos começar falando desse profissional, tá? Qual é a maior carência, a maior necessidade que você vê hoje esses profissionais enfrentando dentro das empresas? Bom, eu percebo que esse profissional ele precisa desenvolver mais uma capacidade analítica, Sim. sabe? Uma capacidade de compreensão. E não é uma capacidade de compreensão, Lucas, dessa relação causa e efeito, né? Como uma linha, né? É uma necessidade de compreensão de uma forma caótica, sabe? Exemplifica isso, por favor. Olha, assim, por exemplo, eu faço uma pesquisa hoje, tá? Eu analiso toda aquela pesquisa. E aí eu desenvolvo todo um plano de ação bonitinho para aplicar aquela pesquisa, certo? De repente, a empresa resolve abrir para o mercado, ações para o mercado. A cultura dessa empresa, ela começa a mudar, né? Líderes que até um tempo atrás davam resultado, acabam que não respondem às necessidades atuais. Muda o líder, o clima muda, né? Então, essa velocidade, essa capacidade de analisar essas variáveis, essas incertezas, eu vejo que é algo que o profissional de recursos humanos ele precisa desenvolver mais fortemente, sabe? E hoje, o que você oferece? Você tem uma grade muito completa de formações para esses profissionais de RH. O que você oferece hoje que pode ajudar esse profissional dentro dessa capacidade analítica dele? Tá, vamos lá. A gente tem uma formação de business partner, né? Onde a gente trabalha essa perspectiva. Porém, ela não estava sendo suficiente. Por quê? Porque eu estou percebendo que pessoas muito jovens têm entrado para fazer essa formação. Sim. E aí eu estou aplicando agora uma nova formação, que é um desenvolvimento avançado de profissionais de RH em ambientes complexos. Excelente. Né? E aí a gente está vendo desde a questão do diagnóstico das forças invisíveis, né, dentro da organização, a questão da mudança, né, cultural, como promover essa mudança cultural de maneira simples para questões complexas, né? A questão do poder do profissional, a questão da resolução de conflitos sistêmicos, né, e a questão do aprendizado, né, dentro da organização. Por que o aprendizado ele está aí dentro dessa formação? Porque eu vejo, Lucas, muitas pessoas falarem em gestão do conhecimento, né?
isso não é um tema novo, é um tema da década de 80. Mas as pessoas ainda veem a gestão do conhecimento como treinamento. Só como treinamento. Sim. Né? E a gestão do conhecimento é isso aqui que a gente está fazendo também. É um feedback, né, que você dá. É uma prática que deu certo no lugar e que você pode compartilhar. Ou seja, tem N formas de você estar circulando o conhecimento dentro da organização, além só do treinamento, né? Sim. Então, por isso eu coloquei esse módulo também dentro dessa formação. É tão engraçado essa coisa da gestão do conhecimento. Quando eu liderava os times, uma das coisas que a gente fazia era a distribuição de livro para eles. E aí eu distribuía os capítulos para eles lerem e eles iam compartilhar aquilo dali do capítulo para que todo mundo, com o conhecimento que o outro trazia, ele despertasse minimamente a curiosidade para, não, eu vou avançar, não vou ficar só no meu capítulo, e até porque o cara fica incompleto, né? O cara começa o livro, aí não, você vai ler só o capítulo 3, não, porque alguém vai ler um, alguém vai ler o 2, aí você despertava nele a curiosidade de ler os demais. E eu usava com isso, usava com vídeos, dava vídeo para o YouTube, porque acaba que o público que eu lidava era um público de nível de escolaridade um pouco mais baixo, né? Praticamente ninguém da minha equipe era graduado, praticamente 90% era nível médio e acabava que para você extrair ali o desenvolvimento, ler esse livro, era muito complicado. Uhum. Então a gente usava outros caminhos, outros mecanismos. E eu sinto que às vezes falta essa criatividade. Você usou uma expressão uma vez que você diz assim, resolver as coisas com pouco recurso. Uhum. Né? O meu sócio dizia que era assim, não, ideia cara todo mundo tem, eu quero ver ideia barata. Né? Verdade. Ideia barata que faz a coisa rodar. Como é que você vê hoje esse olhar para essa criação de solução, de solução rápida e barata, né, que as pessoas assim, eu quero resolver um problema, implementa um sistema, o sistema é muito caro, não tem sistema, e aí como é que eu vou resolver isso daqui? Como é que você vê hoje essa criatividade e esse andamento para achar caminhos alternativos? Está escasso. Eu vejo isso com as pessoas que conseguem, né, desenvolver soluções simples, né, dentro disso aí, eu acho que elas são privilegiadas, né? São muito privilegiadas. Eu acho, Lucas, mas eu também acho que é uma questão de treino, sabe? A gente precisa sair da caixinha, né? Da caixinha que a gente está. E tem um livro simplesinho, que é uma beleza, que se chama Um Toque na Cuca, né? E o outro se chama Um Chute na Rotina. Esse livro, ele traz exercícios bem simples, né? Para que a gente possa ver as coisas fora, né, do padrão. Sabe aquele exercíciozinho que você tem as nove bolinhas, sim, né? E você pede que as pessoas juntem 4 linhas, né, para formar. E a pessoa fica ali parada. Por quê? Porque você só vê dentro da caixinha. Para que você fazer aquilo, você precisa sair, sim, né? Então, assim, você rir de você mesmo, né? É você usar o e se, sabe? É você testar ideias, ainda que a tua solução ela não esteja totalmente perfeita, sabe? Assim, tem alguma coisa montada? Aplica. Pega o feedback, né? Corrige rápido. Sim. Ou seja, aplica a ideia dentro de um sistema controlado, como como é que se diz? Como um piloto, né? E vai aperfeiçoando essa ideia. Compartilha com pessoas que não têm absolutamente nada a ver com tua especialidade, sabe? Eu acho que aí as ideias, elas vêm. E outra, pergunta para as pessoas que estão vivendo o problema, que às vezes elas trazem soluções e que tu aperfeiçoa, né? Então, assim, a criatividade, ela não é essa inspiração que vem, né, de repente. Não, ela é, né, ela é desenvolvida, ela é trabalhada,
né? E você vendo coisas que não são aquelas coisas que você está habituado a ver todo dia, isso pode te dar ideias fantásticas. Eu fiz um curso com o Murilo Gun no período da pandemia, dentro de casa, né? E ele disponibilizou o curso dele de forma gratuita, que é o Reaprendizagem Criativa. Né? E ele usa um termo para criatividade que eu nunca esqueci, isso daí, que é combinatividade. Sim. Né? Que é você pegar o que você acabou de falar, pega coisas totalmente distintas que não são do teu universo e você tem a capacidade de criar, de pegar uma coisa daqui e dali. E para você conseguir fazer isso, você tem que ampliar o seu repertório. E às vezes eu sinto que o algoritmo atrapalha. Sim. As pessoas estão viciadas em rede social, isso. E o que é que acontece? O algoritmo vai aprendendo à medida daquelas coisas que você consome. E ele vai restringindo teu olhar. Cada vez mais. Só para aquelas coisas que você gosta e que você mais consome. Então, eu acho que o algoritmo nos emburrece. Né? Ele deixa a gente, ele tira da gente a possibilidade. Eu gosto, hoje em dia, e aí podem me chamar de atrasado, mas eu gosto de ouvir rádio. Porque se eu escuto o aplicativo, o Spotify, o aplicativo vai me dar o que eu normalmente gosto, porque é o meu algoritmo. E na rádio eu não escolho. E eu me abro a possibilidade do cara, o produtor da rádio, escolher uma música que eu talvez nunca escolhesse para poder ouvir. Que é exatamente a oportunidade de você abrir a mente. Tu sabe outra coisa que é ótimo para abrir a mente? Metáforas. Metáforas. Né? Excelente. Eu tava né, desenvolvendo... Mas você não consegue fazer metáfora sem repertório, né? Mas você pega um livro de metáforas do Monteiro Lobato e vai ler as metáforas que daí vem. Sim. Eu estava né, tentando fazer uma coisa sobre a questão do movimento, né, da iniciativa das pessoas e tal. E aí me veio a coisa do dominó, sabe? E aí eu disse, dominó, o que significa dominó? Aí fui ver qual era o sentido de dominó. O sentido do dominó é senhor, né, em latim. Aí eu digo, certo. Aí outro significado também, que é um termo que os padres usavam para dizer salve, salve Senhor. E eles diziam isso em momentos de alegria, em momentos de comemoração, em momentos de bons resultados, né? E aí eu fui relacionando isso, rapaz, eu desenvolvi todo um plano de aula em cima disso, né? Mostrando, primeiro, que, legal, o dominó, né? Você bota o dominó, ele vai derrubando as outras peças, ele provoca movimento. Aí eu botei os dominózinhos um atrás do outro e o negócio, né, não deu certo. Eu fui fazer várias enroladas e aí ficaram algumas partes em pé. Aí eu digo, senhor de si, né? Não adianta só as pessoas me empurrarem. Eu também sou senhor do meu movimento. Eu preciso ter a questão do querer, né, da vontade. E aí me lembrei do outro sentido, né, do dominó senhor, alegria e tal. Então eu preciso ter a motivação, a alegria, o desejo, né? E aí eu posso comemorar os resultados. Percebe que uma coisinha, ela vai puxando várias outras. Agora tu precisa se dar tempo para isso. Precisa contemplar, né? Para você chegar a um negócio desse. Você despertar essa curiosidade. Não, perfeito. E, Marcília, saindo um pouco dessa questão do profissional do RH, na verdade, fazendo aqui uma junção, você também faz um trabalho de desenvolvimento de liderança. E aí você trabalha com as duas vertentes. Você trabalha com o profissional do RH e você trabalha com o profissional da liderança. E eu que também trabalho com essa parte de desenvolvimento de líderes, né, a questão da gestão comercial, a gente vê, às vezes, o cara dizendo assim, não vou fazer isso não porque isso daqui é do RH. É o RH quem vai fazer isso. E aí eu chego para ele e digo, cara, isso aqui é responsabilidade tua, não é do RH. E o que hoje você vê RH assumindo que era para ser a gerência de setor fazer e o que é que você vê hoje liderança fazendo coisa ou deixando de fazer coisa que era para ser responsabilidade dele? Vamos lá. Veja lá, dentro do papel do líder, né? Além do papel técnico, administrativo e político, ele tem o papel de gestão de pessoas, né? E aí pode confundir, não, mas gestão de pessoas é do RH. Não, o RH, ele atua na gestão de pessoas no atacado, né? Políticas, ações coletivas. Quem atua no varejo, no 1 a 1, é o líder.
E aí eu ainda vejo profissionais de RH que permitem, né? Quando o líder ele diz assim, esse funcionário está com problema, vai para o RH para resolver. Ou eu estou com um conflito aqui. Conversa com o fulano. RH, vem resolver esse conflito. Quando o RH deveria estar desenvolvendo os líderes para que eles fossem capazes de resolver os conflitos da sua equipe, dar um feedback, fazer uma escuta mais atenta, né, com o colaborador. Então, é essa a diferenciação. RH, gestão de pessoas para o atacado, líder para a sua equipe, no varejo. Fica fácil assim de entender, né? Melhora um pouquinho aí para você. E o que é... Aí você falou de formar líder, né? Eu tenho que capacitar esse líder para esse líder fazer essas atividades. E qual é o erro que você vê as empresas cometendo na hora de formar esses líderes? Eu vejo o seguinte, Lucas, as empresas, às vezes elas não compreendem que existe um pipeline, né? Existe uma escada que essas pessoas elas precisam subir gradativamente. Então, por exemplo, o primeiro lugar, né, de liderança, o que esse líder ele precisa estar aprendendo de novo? Primeiro, ele precisa aprender a gerir o tempo dele, né, como líder, porque antes ele só geria do tempo dele, né, individualmente. Outra coisa, os valores desse líder, tá, ele vai mudar. Quando ele estava aqui como técnico, ele pode reclamar da empresa com seus pares, né? Quando ele passa para o primeiro nível de liderança e para os seguintes, ele pode morrer de brigar com o chefe dele. Não concordo, reclamar da empresa, fazer tudo. Mas quando ele sai dali, ele precisa se agarrar naquela decisão e defender aquela decisão na frente dos colaboradores. Então, a identidade dele muda, percebe? Então, muitas vezes, a preparação desse primeiro nível de liderança, ele não leva em conta essa nova identidade que esse líder ele precisa internalizar. Perfeito. Percebe? Então, eu acho que esse é um erro crucial. Duas coisas. E, assim, eu li um livro que eu nunca esqueci de tudo isso que você está falando, né? Que você falou na palavra que é o título do livro, né? Que é o Pipeline de Liderança, sim, do Rancharan, né? Sim. E ele é muito didático em relação a isso, né? E uma das coisas que ele fala é exatamente, ele diz que, e ele fala, você estava falando dos valores, uma das coisas que ele diz é que uma das primeiras coisas que você, antes de promover esse cara à liderança, é você perceber se ele se preocupa com o resultado do outro. Do outro. Porque se ele é um cara que só se preocupa com o resultado dele, talvez esse cara não vá ser um bom líder. Então, se ele tem minimamente a habilidade, ele está aqui, você quer promover a pessoa para a liderança. Às vezes a gente quer promover para a liderança, né, o melhor vendedor, a pessoa que executa melhor a tarefa. Não é quem executa melhor a tarefa. Às vezes ele pode ser só um bom. Ele não precisa nem ser o excelente. Mas ele, além de ser o dele, ele se preocupa em treinar, em melhorar, em que o outro faça também, que o time entregue o resultado. Então, se esse cara, na função, no papel dele, ele já tem essa mentalidade, esse cara é possível que vá ser um bom líder. E eu acho que as pessoas, na hora de promover liderança, olham as coisas erradas. Né? Assim, eu deixo, ainda dentro do que você disse, eu deixo de ser responsável pelo meu trabalho e eu passo a obter resultado através dos outros. Isso. Né? Então, esse apego técnico que eu tinha ao meu cargo, né, eu vou ter que me desapegar daquilo ali, né, e permitir que o outro faça, e muitas vezes ele faz melhor do que eu, né? E eu preciso deixar o meu ego de lado para aceitar que o outro faça, né, aquilo bem também. É uma outra questão, né? Essa questão do ego, né, que precisa ser trabalhado. Marcília, tem aí você falou de um outro ponto que é a coisa do reclamar. Tem uma cena de um filme que eu usei durante muito tempo dos meus treinamentos, que é uma cena do Resgate do Soldado Ryan, que o Tom Hanks está caminhando no meio da floresta com a tropa, e aí a tropa tá lá reclamando, né? Poxa, o capitão, pelo amor de Deus, nós somos 6 homens, a gente está indo aqui, todas as nossas famílias
estão lá nos esperando para resgatar um único homem. Pelo amor, o senhor acha que isso está correto? O senhor acha que isso é justo? Acho. Acho que está certíssimo. Não, faça de conta que eu sou o seu superior. O senhor acha realmente justo? Ele disse assim, olha, isso aqui é uma cadeia de comando. Eu não me queixo para você. Você se queixa para mim, eu me queixo para o meu superior. Para você não, para você eu digo que está certo. Ele deu uma lição de moral. Pronto, Cara, que foi exatamente o que você disse. Então, assim, a reclamação ela vai de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Exatamente. Então é incrível. E o que acontece muitas vezes, né, assim, é que o líder, ele pensa que vai ser aceito quando ele se iguala, né? Perfeito, perfeito. E aí ele perde a confiança, que ao invés de, né, das pessoas acharem aquilo legal, no cabo frouxo, né? Podendo fazer alguma coisa pela gente, tá aqui sofrendo igual a gente, não faz nada pela gente. É verdade. Marcília, dentro de um programa, certo? De formação de líderes, para você, né? O que é que não pode faltar dentro de uma estrutura? Ou não? Ô Lucas, isso daí é muito customizado, é muito personalizado para as dores daquela empresa. Que eu sei que a Marcília tem as formações dela, programas mais robustos, programas menores, mas como é que funciona isso daí? Um programa tem que ter o quê? Autoconhecimento. Eu acho que em qualquer nível, né, que você trabalhar, a questão do autoconhecimento ela é fundamental. Ponto de partida. Ponto de partida, né? O que vem depois, aí vai depender da customização, né? Se eu vou trabalhar liderança em ambientes complexos, se eu vou trabalhar comunicação não violenta, né? Se eu vou trabalhar a questão do conflito, enfim, isso é de acordo com a customização, mas o que não pode faltar é o autoconhecimento. Se o líder, ele não se conhecer, tá? Para ele desenvolver a autoconfiança, como é que ele vai gerar confiança no outro? Perfeito. Né? Essa questão da gestão das emoções, gestão dos diálogos internos dentro das situações de dificuldade, se não há, e é uma das, principalmente quando você fala de empresa grande, né, quando você tem ali os diversos níveis, assim, trocando falando no bom português, né, quando tem muito peão, né, se você não tem uma liderança que é capaz de controlar a emoção dentro de uma situação de maior conflito, ali pode sair, como eu já presenciei, briga para valer, né? de sair na mão dentro da empresa, porque o estudo é pouco, falta o argumento, na hora que falta o argumento sobra a mão, né? E Lucas, quer ver uma outra coisa? Por exemplo, ó, vieses, né? Os vieses inconscientes. Sim. Como é que um líder, o líder ele não tem nem noção, muitos líderes não têm nem noção que existem os vieses, né? Então, se ele não entender o que é um viés e compreender quais são os vieses dele, ele não vai entender por que ele tem preferências, por que ele tomou essa decisão e não aquela, por que ele tem dificuldade de conversas difíceis, por exemplo, né? Então, quando ele tem uma compreensão desses vieses, é tão interessante como a coisa parece que, né, se torna bem cristalina. Tira a venda dos olhos. Tira a venda dos olhos, né? E você trabalha isso na sua análise de perfil comportamental, é isso? Não, eu trabalho isso no desenvolvimento de líderes, da liderança. No desenvolvimento da liderança. Essa parte do autoconhecimento, eu entro nos viés inconscientes também. Entendi. E, Marcília, se você tivesse que orientar um CEO, né, que ele está com dificuldade na questão da cultura dele, né? Tem as lideranças, ele não está conseguindo estruturar a cultura dele. Por onde é que esse cara precisa começar? Semana passada, eu estava dando uma mentoria para uma CEO, né? E ela falando, assim, como na empresa dela, a empresa dela ela tem um certo vínculo com a questão do público e privado, né? Certo. E ela falando como, assim, as pessoas são tolerantes em relação a fugir a determinadas normas, regras, né?
ô Marcília, faz isso aqui por mim, ô Marcília, eu quero fazer esse treinamento, mas esse treinamento não está no escopo. Dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho, pronto. E aí ela estava querendo fazer valer mais essas políticas, Sim. né? Muito bem, a CEO da empresa, ela não vai se deter na questão da mudança cultural. Daí o que eu disse para ela? Procura a tua superintendente de recursos humanos e discute com ela, para ela ir colocando, né, pequenas doses de pequenas vitórias, de nudes, não é nude. Né, nudes. Pro YouTube não bloquear a gente aqui, achando que a gente tá fazendo propaganda. E de algumas reengenharias de símbolos, né, dentro da empresa, para que as pessoas sintam que, opa, as coisas estão mudando. E são coisas, Lucas, que não são coisas, né? A gente precisa fazer aqueles grandes encontros, até porque os grandes encontros de uma vez só não muda a cultura, né? É a prática do dia a dia, é a repetição dessas práticas, é a incorporação dessas práticas como hábitos, né? Que vão fazer com que a cultura ela vá se transformando dentro daquilo que você quer. Agora, o CEO... E o cara que quer mudar a cultura do dia para noite. Não existe isso, né? Baixa o decreto, a partir da próxima semana a gente vai mudar a cultura, né? Agora, uma coisa é certa, o CEO, né, e as pessoas-chave da empresa, elas precisam ter muita clareza de quais são os comportamentos que nós queremos incorporar nessa cultura, certo? E fazer uma análise de quais são os comportamentos que estão bloqueando, né, essa cultura que a empresa está desejando e esses comportamentos eles serem eliminados. Porque, vejam, a cultura ela não precisa começar a mudança de cima para baixo, não. Ela pode começar de um ponto qualquer e os resultados eles começam a ser replicados. Sim. Né? Pequenas ações, grandes resultados começam a ser replicados. Agora, se o líder não tiver um comportamento coerente com aquilo que está sendo propagado na empresa, acabou-se. Né? É a coisa de você dizer, é uma brincadeira que eu sempre faço, né? Que eu digo assim para as pessoas, pessoal, eu queria que vocês levantassem um indicador de vocês. E aí todo mundo faz isso. Né? Eu falei indicador, então o que eu falo, ele vale muito menos do que o que eu faço. Né? Então, nesse sentido, o CEO, ele precisa, número 1, analisar junto com a sua equipe de gestores principais quais são os comportamentos que nós queremos, quais são os comportamentos que hoje nós aplicamos e que são obstáculos a esses novos comportamentos. Perfeito. E eliminando. E o apoio do RH, né, para que essas pequenas ações elas possam ser incorporadas no dia a dia. Aí me chamou a atenção duas coisas, né? Uma é, quando você fala ali, a gente saber o que está acontecendo hoje que está bloqueando, né? Que é literalmente a gente definir o que a gente não vai tolerar, né? Isso. Porque eu vejo muito isso, as pessoas querem ter clareza do caminho para onde quer ir. Ó, não, eu quero que aqui as pessoas ajam dessa forma. Mas elas não têm tanta clareza das coisas que elas precisam deixar de tolerar dentro da empresa dele. E eu digo, não é nem clareza, é coragem. Coragem para não tolerar mais alguns comportamentos e criar essas novas rotinas. Mas assim, às vezes, Lucas, assim, não são nem comportamentos propriamente ditos, são práticas. Sim. Né? Por exemplo, eu quero desenvolver uma cultura mais cooperativa. Certo. Né? E aí a empresa ela adota uma remuneração, uma premiação individual. Né? Onde você premia o melhor. Você não estou dizendo que você deve eliminar, mas você tem algum tipo de premiação coletiva. Se o time todo bater, né? Percebe? Perfeito. Então, essas incoerências nas práticas, né, também elas são... Perfeito. E a outra coisa que me chamou a atenção foi quando você fala e ficou claro para mim assim, talvez o primeiro passo para o CEO seria ele fazer uma reflexão sobre do que você é exemplo. Né? Também. Porque, então assim, você quer que a cultura da tua empresa seja essa daqui,
ok, você é exemplo de tudo isso daqui, Isso. vamos primeiro pegar do que você é exemplo para a gente entender quais são os valores que estão sendo praticados aqui dentro desse negócio. Né? Às vezes, por exemplo, eu conheci uma empresa que tinha esses valores de cooperação, de amizade, não sei o quê, e eu nunca via o CEO dentro da empresa. Daí um dia eu perguntei, né? Ele disse, não, ele entra lá pelo lado de trás. Por que ele não entra aqui? Não, porque tem muita gente aqui, podem, né, ser muito solicitado no meio do caminho. Eu digo, legal. Muito bem. Né? Um comportamento totalmente... Marcílio, não sei se eu vou colocar você numa saia justa, não. Vale. Eu vou lhe contar aqui um bastidor da própria 2P Treinamentos. A 2P Treinamentos ela começou como uma empresa de desenvolvimento de liderança. Era o nosso grande foco no início. E depois a gente atuou, né, depois de um conselho, contei essa história várias vezes já, um grande amigo, conselheiro e é consultor também, o Cláudio Araújo, forte abraço, meu amigo, tenho ele como um dos mentores da minha carreira também. E o Cláudio me fez umas perguntas, fez umas reflexões e ele disse, rapaz, o que te fez chegar onde você chegou foi o setor comercial, foi os seus impactos no setor comercial. Então, reflita se não vale a pena, né, fazer a virada. E, rapaz, ele alugou um triplex na minha cabeça, tal. E aí, quando eu fui fazer prós e contras, uma das coisas, dos questionamentos que me vieram muito forte foi, como é que eu vou medir o impacto das minhas ações no setor comercial? Tá. Conversão, aumento de faturamento, tá, claro. Impacto de uma liderança bem desenvolvida. E eu fiquei, é mais trabalhoso de você achar esse resultado. E aí, eu queria perguntar para você hoje, como é que a Marcília mede o impacto da liderança bem desenvolvida? Como é que ela leva isso para as empresas? Vamos lá. Lucas, eu posso dizer que há algum tempo atrás, eu dava treinamento e ia me embora. Né? Hoje, a gente está trabalhando com uma concepção de desaprendizado. Né? A gente está trabalhando com a questão das crenças. Certo? Então, a gente desconstrói crenças, certo? E ensina o líder a criar estratégias para lidar com os novos modelos mentais, certo? Depois de cada treinamento, de cada uma sessão de treinamento, ele vai aplicar aquilo ali. E na semana seguinte, no mês seguinte, ele traz esses resultados, certo? Eu estou com uma empresa que vai ser case, né, para nós. Por exemplo, uma das técnicas que a gente trabalhou há 2 meses atrás foi a troca de papéis, a troca de chapéus, né, para resolver conflitos entre áreas. E a gente pediu aqui que a atividade deles era que eles se juntassem em grupos para desenvolver essa técnica com as áreas de apoio. Né? Era uma empresa varejista. E eles fizeram isso. E cada grupo desse trouxe um plano de ação. Né? Agora, no mês passado, a gente trabalhou a questão da delegação e da autonomia. E eles já estão postando coisas que eles fizeram. O radar da delegação. Né? E aí eles vão trazer isso para apresentar o que é que eles aplicaram daquilo ali, certo? Então, eles estão aplicando de forma concreta, certo? Esses aprendizados que eles estão tendo, entendeu? Então, é assim. Aprendendo, aplicando e trazendo. E trazendo de volta. No decorrer do processo. Isso, e assim, a história, assim, essa sacada, né, da questão das crenças, não sei se eu tinha te falado isso antes, o nome do programa da gente é Desapega Líder, eu cheguei a te falar dele na época? Na época não, mas eu já vi posteriormente. Pronto, então isso aí foi uma postagem, né, que eu vi no LinkedIn, e um cara que, eu não lembro o nome dele agora, mas ele era do Boticário. E aí ele falando que ele nunca tinha, né, ouvia as pessoas falarem em desaprendizado, mas nunca tinha visto isso na prática, né? E eu fiquei com aquele negócio de desaprendizado na minha cabeça, e crença, e não sei o quê. E aí juntou várias coisas, por isso que eu digo, eu fico todo tempo assim, né? E aí juntou essas várias coisas, né? Assim, eu trabalho com algumas ferramentas de desaprendizado
para a cultura do Argires, né? Eu digo, mas por que eu não vou aplicar isso? Eu comecei, né, a trabalhar isso. E aí a gente trabalha com os arquétipos, né? Cada arquétipo, ele tem as crenças, né? E aí a desconstrução dessas crenças, que é o desaprendizado, e os novos aprendizados. Então a gente está trabalhando assim, agora no desenvolvimento de líder. Mesmo quando a gente não vende o Desapega Líder, algumas temáticas eu trabalho nessa linha do desaprendizado. Né? Bom, vocês estão vendo aí porque é que todo mundo aprende com ela? Tá vendo? Ó? É desse jeito, a mulher não sossega, fica criando coisa nova, ferramenta nova. Aí tem os profissionais de RH que fazem curso com ela em 2023, aí volta 2024, volta 2025, porque passa um ano e ela tá criando coisa nova. Coisa nova. Marcília, muito bom. Deixa eu, com relação a esse movimento da liderança, o que a Marcília enxerga que, por exemplo, tem alguma coisa que você diz assim, rapaz, ô Lucas, eu ensinava para os líderes 5 anos atrás desse jeito. E hoje eu já não acho que está certo, não. É uma coisa que mudou o cenário, é um outro jeito que eles precisam adotar na rotina dele. Tem alguma coisa que você diz assim, ô Lucas, eu já ensinei assim e hoje eu não ensino mais? Tá, vamos lá. Liderança situacional, né? Eu inclusive, eu escrevi um artigo recentemente sobre... Olha como eu sou ousada, né? Que a liderança situacional precisaria ser revista, né? Porque aquele modelo, né, da liderança situacional, ela não cabe mais para você liderar pessoas da geração Z. Sim. Ela não funciona mais, sabe? Aquele maturidade 1, aquela coisa do miudinho. Os 4 ali do... O primeiro, o funcionário inexperiente, né? Geração Z, jovem, chegou agora na empresa e eu vou ensinar ele no miudinho, não vou ouvir a opinião dele. Não cabe mais, meu filho, né? É um outro modelo que você tem que adotar com ele. Você não pode esquecer que você está conduzindo ele, mas você não pode mais orientar da mesma forma. Perfeito. Né? Então esse aí eu acho que é um clássico. Sim. Certo? A gente vê, é tão engraçado, e eu acho que a gente precisa ter essa humildade de reconhecer, assim, eu já ensinou liderança situacional, né? Hoje eu já não ensino mais. Quando eu comecei dentro desse movimento de desenvolvimento pessoal, eu fiz algumas formações que eram extremamente superficiais. E aí eu disse... E eu sentia que era superficial aquela formação e eu não me sentia confortável de transmitir aquele conteúdo. Eu cheguei a dar 1 ou 2 treinamentos com aquele conteúdo, que eram os conteúdos de feedback. Feedback sanduíche, feedback... Como era o nome do outro? Que é um que você tem que validar, fazer 6 validações positivas. Não sei se você já ouviu falar. Não, minha filha, esse não. E aí, rapaz, eu disse, gente, isso daqui não tá certo, cara. Isso aqui não tá certo. E aí, quanto mais você estudava, mais você via que aquilo dali não... E empresa grande, viu, que estava ensinando isso. E eu disse, cara, isso aqui não pode. E é uma coisa que quanto mais você se aprofunda, mais você precisa ter, né, humildade intelectual para dizer assim, ei, isso aqui estava errado, eu preciso... E você não precisa ter vergonha de desdizer aquilo que você dizia, não. Pelo contrário, você precisa ter coragem de Quer negar. ver, por exemplo, tu falaste no feedback sanduíche, né? Lá atrás eu também já ensinei o feedback sanduíche. Sim. Hoje eu digo assim, pelo amor de Deus, se vocês já ouviram falar nisso, esqueçam. Né? E a outra coisa é a questão da competência, né? Sim. Modelo do chá, conhecimento, habilidade e atitude, eu já ensinei desse jeito, né? E hoje eu digo, minha Nossa Senhora, como é que eu fiz um negócio desse? Eu esquartejava, né, a criatura do conhecimento, a criatura da habilidade e a criatura da atitude. Isso não existe, né? É o resultado, é uma evidência, né? Então, eu já passei por essa fase também. Muito bem, Marcília. Marcília, a gente vai avançar aqui para as nossas rapidinhas, tá? Uma frase que define liderança para Marcília. Levar as pessoas a obterem os resultados dentro de um ambiente de segurança psicológica. Boa.
Em definição de psicóloga mesmo, não é uma preocupação aí. Um livro que todo líder deveria ler. Liderança Sem Ego. Liderança Sem Ego. Liderança Sem Ego. Shai. Shai, esse aí eu não conheço, que eu vou procurar, viu? Um erro que te ensinou mais do que um acerto. Normalmente os erros ensinam a gente mais do que os acertos. Né? Ensinam. Pode ser longa? Pode. Essa não é rapidinha, não. Essa não é rapidinha, não. Eu comecei a ler, eu assisti uma palestra sobre complexidade e logo depois eu li um livro sobre equipes autogerenciáveis. Sim. E aí eu botei aquela coisa na minha cabeça, se o todo está dentro da parte, né, a árvore está dentro da folha, né, por que as pessoas não podem ser autogerenciáveis? Porque elas precisam de um líder no pé dela controlando e tal. Cheguei lá no Mercadinho São Luís, seu João, li sobre isso. Eu estava pensando, será que o senhor deixava a gente tentar usar a história das equipes autogerenciáveis? Ele, lá vem tu, construtor, disse. Vai, tenta, mas tenta numa loja pequena. E na época, a loja da Praia de Iracema estava em reforma, era uma lojinha pequena, era 12 funcionários. Ainda hoje é pequena lá. Mas na época era menor ainda, porque ele aumentou, né, o lado esquerdo. Uhum. E aí a gente foi aplicar lá, né? E eu disse, bom, então a gente tem que pegar os melhores funcionários que tem na empresa, né? E sair pegando, né, os melhores repositores, os melhores caixas, as melhores pessoas de depósito. E o gerente que fosse mais aberto, participativo, né? E aí botei esse povo. Gente, ô Lucas, quando deu um mês, a loja estava um caos. A loja estava um caos. Por quê? Eu peguei estrelas de cada um dos lugares, né? Sim. E cada uma das estrelas estava querendo brilhar por conta própria. Percebe? Não estavam trabalhando como um time, né? E o gerente era gente muito boa, mas ele não tinha força, ele se apagava na frente daquele povo, todo o povo estava mandando nele, né? Então, esse foi um erro que eu aprendi muito. E a gente aperfeiçoou e depois a gente abriu, né, outras lojas dentro desse modelo. Sim. E que foram, né, assim, um sucesso, sabe? Venda por metro quadrado, venda por funcionário, venda por check-out. O salário do funcionário era mais alto do que os funcionários das outras lojas, porque era uma equipe autogerenciável, né? Okay. Então foi um aprendizado e tanto. Muito bom. E aí quem quiser implementar para saber o segredo, tem que chamar a Marcília. Hoje é. Tá. Marcília, qual é um hábito que te mantém no eixo? Um hábito que me mantém no eixo, tomar uma cervejinha. Rapaz, sim, final de semana. Aí sim, hein? Tomar uma cervejinha, minha pintura. Sim. Né, gente, vocês não tem. Eu vou me levantar aqui que eu vou pegar para mostrar para vocês. Olha isso aqui, ó. A gente tá aqui no espaço dela, viu, gente? Olha aqui, ó. Isso aqui quem faz é ela, viu? Aí, coisa linda. Dá para ver aí, não dá? Não sei se a luz está atrapalhando. Isso aqui quem faz é ela, viu? Rapaz, as pinturas, né, Marcelo? Um filminho na Netflix. Tem seu valor. Né? Toda noite, literalmente, eu e meu marido estamos nesse sofá. Não é deitado na cama, não. É nesse sofá da sala, a gente frequenta a sala. Sim. Né? Assistindo um filminho na Netflix, né? E o convívio com os meus netos. Isso é de uma riqueza que não tem tamanho. Tem muita coisa para manter a vida no eixo, né, não? E Marcília, o que é gente e gestão para você? Em uma frase ou uma palavra, fica à vontade. Gente e gestão para mim é principalmente desenvolvimento de pessoas, né? Quando você pensa em desenvolver pessoas, você desenvolve as pessoas para elas serem protagonistas, donas das suas vidas, crescerem, né? Saberem se relacionar, saberem ser gente também, né? Muito bom. E aí, falei para vocês, anotaram? Foi uma aula da Marcília aqui para vocês. Marcília, deixa eu te fazer um último pedido, tá certo? Tem muita liderança, muito profissional de RH nos ouvindo. Se você puder dar um recado e soubesse que esse recado ia chegar nos celulares de todos eles, líderes e profissionais de RH, que mensagem você gostaria de deixar para eles?
para os dois. É assim, se vocês trabalharem, líderes e recursos humanos juntos, vocês vão tornar as empresas de vocês imparáveis. Muito bem. Ó, enquanto ela estava lá fazendo a frase, eu já estava pegando as coisas aqui, porque ela tem um monte de presente para dar para ela aqui. Marcília, tem presente da SomaPay para você, nossa patrocinadora, que está garantindo aí para você, né, não só facilidade no pagamento, mas vai economizar tempo do teu RH e vai principalmente levar muitos benefícios para a tua equipe, tá bom? Olha aí, eu só invejando no bom sentido, né? O teu, olha aqui. Tem também. E a Marcília, que agora vai virar ouvinte assídua do Aí Sim Podcast, vai ganhar também um fone do Aí Sim. Um fone do Aí Sim Podcast. Lindo, obrigada, Lucas. E a sua caneca, que é o que acho que mais caneca personalizada. Aqui. Ai, que lindo, maravilha. Marcília, a sua história realmente nos inspira, viu? Primeira Marcília? Caneca personalizada que eu tenho, viu? Quero só dizer. De verdade? De verdade. Olha aí, que lindo. Pois agora vai pra rotina, pro dia a dia, pra você não esquecer. Vai. Mais da gente não, aqui. esqueço não. E é temporada especial, Aí Sim, Gente em Gestão. Marcília, eu tenho um convite para lhe fazer. Diga, meu bem. Você, como, do meu ponto de vista, a maior autoridade em RH, gestão de RH nesse estado. Eu queria saber se você topa o convite de tocar comigo o resto dessa temporada. Eita! Tá feito? Tá topado. Então, temporada do Aí Sim, Gente Gestão, daqui para frente não terá somente eu como apresentador, seremos Marcília e eu. Vamos receber vários convidados, várias convidadas, somente grandes autoridades em gestão de pessoas do nosso estado batendo um papo aqui com a gente. Então você não perde por esperar. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, um episódio fresquinho, novinho para você, tá bom? Marcília, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais, então? No LinkedIn, no Instagram, Simeão Psico, e no LinkedIn é Marcília Simeão ou Simeão. E dicas de passagem no LinkedIn, a Marcília, se você que é do RH e ainda não assina a newsletter da Marcília, assine lá, que eu estava visitando esses dias, mais de 2.600 pessoas assinando a newsletter. Deixa eu só te fazer um comentário sobre isso, Lucas. Outro dia vieram me perguntar, Marcília, como é que tu faz esses artigos toda semana? Aí, como é que eu faço? Eu sou daquelas que ainda faz plano de aula, Sim. Sabe? Para dar os treinamentos. Então, eu transformo esses conteúdos de plano de aula no artigo. Olha aí. Entendeu? Ou seja, você está literalmente recebendo uma aula da Marcília ali com aqueles artigos, porque é baseado nos planos de aula dela. Cada semana é de algum treinamento que eu dou na semana. Muito bom, gente. Pessoal, então, se você quer acompanhar essa temporada, toda sexta, a partir das 8 da manhã, tem um episódio novo para vocês. E mais, se você quer acompanhar nosso canal de cortes, segue lá, @isim_podcast. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse episódio com toda aquela galera que você quer ver crescendo também, tá bom? Aí Sim, Gente, Gestão só está começando. Fica com a gente, vamos crescer junto, vamos para cima. Aí Sim Podcast.